Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a filosofia política em Platão. Então, lembrando que aqui no canal Eu Quero Saber, nós já tivemos a primeira aula sobre a metafísica em Platão. Então, estudamos sobre a teoria das ideias, sobre o mito da caverna. Na segunda aula, estudamos sobre a ética em Platão. Então, estudamos lá os conceitos de amor, de beleza e de bem. E agora, nessa terceira aula sobre Platão, nós vamos tratar da sua filosofia política. Então, nós vamos tratar dentro de um contexto da filosofia política na antiguidade sobre dois filósofos muito importantes, Platão e Aristóteles. Então, a primeira coisa que nós devemos recordar é o ambiente em que esses filósofos viveram, aonde que eles escreveram suas teorias sobre a política. Foi em Atenas, na Grécia Antiga. Então, aqui viveu Sócrates, seu discípulo Platão, que é aquele que nós vamos estudar nessa aula, e também o aluno de Platão, que foi Aristóteles. Pois bem, nesse ambiente, nesse local, que era a polis grega, que era a cidade grega, as pessoas podiam participar diretamente da política, sejam nas praças públicas, sejam nos locais para isso destinados. Então, diferentemente dos dias atuais, onde não é possível colocar todo mundo no auditório, não é possível colocar todo mundo na ágora para debater sobre algum assunto de política, lá os cidadãos poderiam participar das suas opiniões, votar dos assuntos que eram de interesse da sua cidade. Agora nós vivemos uma realidade em que as cidades são muito grandes, os estados são grandes, as populações, o território nacional de um país é muito extenso, a população muito extensa, e aí dessa forma é preciso eleger os representantes. Não é possível mais participar da política como era no tempo da Grécia Antiga, mas isso é preciso saber para que possamos compreender, o momento em que isso que nós vamos estudar a partir de hoje foi pensado, foi estudado. Bom, Platão nasceu em 427 a.C. em Atenas e faleceu em 347, foi um dos pensadores mais importantes de toda a história da filosofia. Esse início é igual nas 3 aulas, mas é importante para a gente relembrar quem foi o filósofo. Sempre eu acredito que para conhecermos o pensamento e a obra do filósofo, é necessário estudar, no mínimo, um pouquinho da biografia, um pouquinho de quem foi aquele filósofo e onde ele viveu, onde ele construiu a sua história. Então, Platão era descendente da antiga aristocracia ateniense e viveu no meio político no qual sua família era muito influente. Então, lembrando que Platão escreveu seus textos na forma de diálogos. Pode parecer simples essa informação, mas quando nós encontrarmos um texto escrito na forma de diálogo, nós podemos lembrar diretamente de Platão. Normalmente, um diálogo entre 2 personagens ou até mais personagens, ele vai passando ali as suas ideias, o seu conteúdo. E suas principais obras foram a Apologia de Sócrates, a República, Fédon, o Banquete, Fedro e Político. Bom, o Platão foi discípulo de Sócrates e seguiu até sua morte, quando ficou extremamente desencantado com a democracia política ateniense. Então, a morte de Sócrates mexeu muito com Platão, afetou muito, o que levou a sair em viagem. Então, ele viajou para Megara, na Magna Grécia, para Siracusa, na Sicília e Egito. E foram essas viagens que amadureceram o seu pensamento filosófico. E em 387 a.C., Platão retornou a Atenas e fundou a sua escola filosófica, que foi a Academia. Bom, qual era a relação entre política, polis e o cidadão? Então, por circunstâncias de sua vida, Platão tinha um grande interesse pela política. E na sua época era perfeitamente compreensível esse interesse. Então, Platão ele tinha um interesse porque a família dele fazia parte do meio político e também porque na sua época era normal que as pessoas, que todos os cidadãos participassem da política nos debates e nas discussões das praças públicas. Os gregos, na antiguidade, tinham sua vida cultural ligada aos acontecimentos da cidade-estado.
As cidades eram motivo de orgulho para os gregos. Então, a polis, que é essa cidade, além de ser uma expressão geográfica, era também uma expressão política. Designava o local da cidade, assim como a população que se submetia àquela soberania. Então, as pessoas tinham orgulho de pertencer a essa polis, tinham orgulho de participar das decisões desta polis. Por isso, uma expressão política. O governo acreditava ser, o grego acreditava, antes de tudo, ser um animal político que se realizava como cidadão na cidade, nas praças públicas. Então, Platão expõe sua teoria sobre a política basicamente em 3 obras: na República, no Político e nas Leis. Então, pessoal, política, para Platão, é a ciência que sabe reunir os contrários, separar os diferentes e juntar os semelhantes, e transformar a discórdia em concórdia. Então, esse conceito de Platão, que ele escreveu lá no Político, ele nos parece ser atual, né? Até os dias de hoje, se fôssemos transformar isso aqui para as palavras dos filósofos contemporâneos, por exemplo, como Habermas, essa discórdia seria o dissenso, transformar o dissenso em concórdia, que seria o consenso. Então, na sociedade nós temos opiniões diferentes, nós temos visões diferentes, e é preciso saber reunir, é preciso saber compreender essas diferenças e chegar em um consenso que seja melhor para todos. Então, pessoal, Platão tem um texto que chama A Política Deve Visar ao Interesse Comum. Vou passar a apresentação e a leitura desse texto. Então, vamos lá. Quando a autoridade torna-se alvo de competição, os vencedores apropriam-se dos assuntos da cidade de um modo que não deixam o menos espaço nem aos vencidos nem aos seus descendentes. Nesse caso, são injustas as leis que não foram instituídas para o interesse comum do conjunto da cidade. Então vejam aqui que nós estamos começando a tratar da ideia de justiça em Platão. Quando as leis são feitas em favor de apenas alguns, chamamos esses alguns de partidários e não de cidadãos. E quando eles falam de seus direitos, na verdade, não dizem nada. Se afirmo isso, é para significar que, na cidade, não devemos dar o poder de governar a alguém que somente porque é rico ou porque possui alguma vantagem desse tipo sobre os outros, força, destaque, nascimento. Devemos dá-lo a alguém que sirva às leis na cidade, ou melhor, a alguém que mais obedece às leis estabelecidas e é exemplar desse ponto de vista. Então, pessoal, podemos perceber aqui que Platão acredita que o governante ele deve ser alguém que sirva às leis, que cumpra as leis, que seja um exemplo. Assim, o cargo mais elevado no serviço das leis deve ser dado ao mais exemplar. O segundo cargo mais elevado ao segundo mais exemplar, e assim por diante, proporcionalmente a cada cargo que deve ser distribuído. Além disso, se dou o nome de servidores das leis àqueles que, em geral, são chamados de governantes, não é porque tenho o prazer de inventar palavras novas, mas porque, a meu ver, é disso que depende o sucesso ou o fracasso da cidade. Então, aí está um texto aí de Platão para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a sua ideia e sobre a sua intenção de mostrar que a política deve visar ao interesse comum e não atender o interesse apenas de uma classe, e sim o interesse de todos. Bom, o que seria uma cidade justa para Platão? Então, de acordo com Platão, uma cidade existe para que seus homens possam coordenar os seus trabalhos e viver melhor. Então, para ele, quanto mais correta for a divisão de ofícios no interior de uma cidade, melhor ela estará organizada e maior harmonia gozará. Então, pessoal, nós vamos ver mais para frente como que ele acredita que deve ser distribuído esses ofícios, seja na sua teoria da tripartição da alma, seja lá na frente na sua proposta de educação. A quem Platão entregaria o governo de uma cidade que se pretende justa? Ou quem poderia conceder a autoridade das funções, coordenar as diferenças,
saber em que consiste o bem da cidade. Então, quem seria esse governante? Vocês vão encontrar aí nas provas, nos textos, a expressão o rei filósofo. Então, o governo de uma cidade deverá ser exercido por aquele que esteja mais preparado para a função, que para Platão é o filósofo. Nós veremos mais à frente, na sua teoria da tripartição da alma, qual a explicação de Platão para essa sua ideia do rei filósofo. Podemos entender, então, por que o conceito de uma cidade justa está aliado ao conceito de uma alma justa. O princípio é o mesmo. Platão acredita que a melhor parte deve governar a pior. Então, assim como a parte racional deve dominar a parte irracional da alma, é o que nós vamos ver adiante na teoria da tripartição, coisa que se conclui, por exemplo, com a leitura do mito do cocheiro exposto no Fedro, uma elite intelectual deve orientar o funcionamento de uma cidade para que ela atinja sua finalidade, ou seja, proporcionar a vida boa aos seus componentes. Então, vamos ver o que foi essa ideia da parte racional da alma, que deve dominar a parte irracional, que foi exposta no mito do cocheiro. Platão acredita que a alma ela é tripartida. Nós temos a parte racional, a parte irascível e a parte apetitiva. E isso foi exposto nessa metáfora chamada o mito do cocheiro. Então, Platão, na sua obra Fedro, para falar sobre a separação existente da alma humana, utiliza a metáfora do mito do cocheiro. Nele, a imagem da carruagem que, guiada por um cocheiro, é puxada por 2 cavalos, um bom e obediente e outro mau e desobediente. Então, a imagem da carruagem é uma metáfora da alma humana, que está dividida em 3 partes: a alma racional, a alma irascível e a alma apetitiva ou concupiscente. Vamos ver cada uma dessas? Alma racional, ela representa o cocheiro, aquele que deve conduzir a carruagem ao seu destino. A parte racional deve comandar os cavalos e dirigi-los ao conhecimento inteligível. É localizada na cabeça, é a sede do pensamento, sendo uma faculdade ativa e superior. Bom, a outra parte da alma é a alma irascível, representada pelo cavalo fiel e obediente ao cocheiro. Está localizado no peito, no coração. É a parte mortal e se refere à faculdade combativa da alma, cuja função é garantir a manutenção e segurança do corpo e da vida. Então, por isso, essa parte da alma se irrita com tudo que possa ameaçar a pessoa ou lhe causar sofrimento e dor, protegendo a vida contra os perigos das coisas materiais e mundanas. Então, pessoal, esse seria o cavalo bom. É aquele que está preocupado em cuidar do corpo, cuidar da saúde, né? Ele chama da parte combativa da alma e luta contra tudo que possa oferecer um perigo ao corpo. E temos, finalmente, a parte apetitiva. Então, é representada pelo cavalo mau e desobediente. É a parte da alma que busca as coisas materiais e a satisfação dos desejos corporais. Então, localizada no baixo ventre, se preocupa com a bebida, a comida, o sexo e os prazeres físicos em geral. Então, essa parte é mortal, está sempre insatisfeita e sedenta de mais prazer. É a parte passional do ser humano e, por isso, precisa ser controlada. Então, pessoal, esse cocheiro precisa controlar esses 2 cavalos, a parte boa, que é a alma irascível, e a parte má, a parte ruim, que é a alma apetitiva, que está só preocupada com os prazeres. Bom, e o que isso tem a ver com a proposta política de Platão? Então, segundo Platão, em sua proposta política, a cidade deveria ser governada pelos magistrados, desde que eles fossem adequadamente preparados para isso, devendo haver uma clara separação das funções de cada uma das pessoas das classes sociais. Vamos ver mais adiante na proposta educacional de Platão sobre isso. Em uma comparação com a teoria da tripartição das almas, temos o seguinte: a razão, né, a alma racional, que são os governantes filósofos, dominam a coragem, que são os guerreiros, que domina a concupiscência, que é o povo. Então, para Platão, a cidade justa é, portanto, aquela em que o filósofo governa, o militar defende e protege o povo, e o povo produz os meios de subsistência a todos. Então, vamos ver agora
essa proposta política relacionada com a tripartição da alma. Então, vou apresentar para vocês aqui como que ficaria essa relação entre a proposta política e a tripartição da alma. Então, nós teríamos uma classe que é a dos magistrados. Então, a classe social representada pelos magistrados é a menos numerosa e está encarregada de fazer leis e de efetivá-las. Porém, como acontece com a alma, em que a parte racional pode estar dominada pelas outras, desviando-se de seu objetivo, os magistrados podem ser dominados pelas outras classes sociais. O povo pode dominá-la pela corrupção e os guerreiros pelo medo. Além disso, os magistrados podem desconhecer a ideia de justiça, o que comprometeria a qualidade das leis. Então, pessoal, aqui Platão faz aquela ligação com a sua teoria das ideias, né? Então, o sábio é aquele que consegue contemplar, né, no mundo inteligível, e no caso aqui, só os magistrados que conhecem a ideia de justiça, que contemplaram a ideia de justiça, podem fazer leis de qualidade, né, podem fazer leis boas. Então, a classe de magistrados será constituída por aqueles preparados para o governo da cidade. Então, vimos para Platão que esses são os filósofos, aqueles que já conseguiram contemplar a verdade, contemplar a ideia de justiça. A função deles seria promover a justiça e não simplesmente deter o poder. A outra classe seria dos guerreiros. Então, é a parte da alma. Na sociedade teríamos os guerreiros, que representam a parte irascível, comparando a alma com a sociedade. Então, a classe dos guerreiros é responsável pela defesa da cidade. Para Platão, se essa classe ocupasse o governo, prevaleceriam os combates, a guerra, o gosto pela luta em busca da fama e da glória. Nesse caso, a cidade estaria envolvida em busca de fama e glória. Nesse caso, a cidade estaria envolvida em intermináveis conflitos, tanto externos quanto internos. Essa classe não possuiria nada de particular, nem mesmo famílias. Eles deveriam ser como cães de guarda, carinhosos e afáveis com os seus, e terríveis e implacáveis com os inimigos. E, finalmente, a terceira classe que tem a relação com a alma apetitiva, que é o povo. O povo, que naquela época era constituído de agricultores, comerciantes e artesãos, é responsável pela manutenção da cidade ao produzir alimentos, construções, manufaturas, etc. Essa classe social está preocupada com o bem pessoal, com a riqueza e o prestígio. Se essa parte comandasse a política, a cidade estaria à mercê do enriquecimento, da vida luxuosa e de prazeres, o que não traria consequência ao bem comum, a finalidade última do governo, que é o bem comum. Os agricultores, artesãos e comerciantes deveriam ser educados para o estrito cumprimento da sua função. Então, pessoal, Platão acreditava que o povo, né, os agricultores, comerciantes e artesãos, tinham relação com essa parte apetitiva, com essa parte da alma que quer satisfazer prazeres. E por isso eles não poderiam governar, porque senão eles estariam fugindo do bem comum e só focado aí na satisfação dos seus próprios prazeres. Então, essa foi a proposta política de Platão e sua relação com a teoria da tripartição da alma. Vejamos agora o sistema educacional proposto por Platão, para que a gente possa fechar toda essa ideia da política em Platão. O Platão acreditava que os jovens eles precisavam ser treinados, precisavam ser educados, um treinamento rigoroso e que passava por várias seleções. Então, a primeira seleção acontecia aos 7 anos de idade. Então, os menos aptos passariam para a classe do povo e os mais continuariam no processo. Eram feitos testes, né? A segunda seleção aos 20, os menos aptos passariam para a classe dos soldados e guerreiros, seguindo o treinamento cívico, que era ginástica, música, dança e arte, e os demais continuariam aí nessa educação para a política. A terceira seleção era aos 30 anos. Os menos aptos passariam a ocupar os cargos menos importantes na administração pública. A quarta seleção aos 35 anos, então os mais aptos seriam escolhidos para iniciar os seus estudos de ética, política e física. E o exame final aos 50 anos.
onde os melhores, aqueles que se destacaram, né, nos estudos lá de ética, de política, de física, tornariam-se os governantes da cidade, pois teriam contemplado as ideias inteligíveis. Então, Platão acredita que aqueles mais experientes, com mais ideias, que através da reflexão, através da busca do conhecimento, poderia se tornar esse rei filósofo que contemplou as ideias inteligíveis, que contemplou a ideia de justiça e poderia, sim, aplicar através de leis boas e da justiça social, o bem comum, o bem para aquela comunidade. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula sobre a filosofia política em Platão. Até o nosso próximo encontro.